não me deixa feliz, porque apesar de tudo nós temos que concluir que a Renamo atingiu ou chegamos onde chegamos porque a Renamo desencadeou uma luta. Não estamos interessados mais, porque já estamos numa fase de livros. O livro deve pesar mais que a arma. Esse é o slogan que eu tenho adotado nos últimos tempos. A arma não destrói, a arma era o momento de desarmar a Renamo, mas também eu quero acreditar que não era o momento de manter um general, sobretudo um general sem nenhum exército. Eu penso que a Renamo falhou. E hoje a Renamo está a colher os frutos da sua falha. Portanto, as urnas falam por si. É verdade que o processo também não está a ser conotado com muitas irregularidades, mas pelo sim, pelo não, nós estamos a notar que o processo eleitoral foi entre a Frelimo e Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane, queramos sim, queramos não, é um homem forte, veio para equilibrar a própria oposição. Espero eu que a oposição ganhe um outro dinamismo. Porque eu dizia inicialmente que existem organizações que têm visibilidade e os seus candidatos não. Existem casos em que o candidato tem visibilidade e as suas organizações não. Quero me parecer que este é o caso, porque o Venâncio Mondlane tem muita visibilidade. O Podemos, antes da entrada do Venâncio Mondlane, era uma força praticamente morta, que se resumia no seu presidente, que de forma esporádica andava a lançar alguns comentários pelas redes sociais e pela TV, que muito tem, mas hoje, com a entrada do Venâncio Mondlane, a própria Podemos disparou, e isso é muito bom, porque não nos interessa. Eu tenho dito sempre às pessoas que até para que a própria Frelimo hoje melhore cada dia que passa, é porque deve existir um oponente forte, ou seja, uma oposição que incentive a própria Frelimo a poder não estar na zona de conforto e entrar para uma zona de confronto. Ou seja, a Frelimo hoje, como oposição forte, a Frelimo sentirá-se obrigada ou forçada a poder desenvolver o país, trazendo políticas de inserção e tudo. Por quê? Porque o poder começa a ficar ameaçado desde já para os próximos pleitos eleitorais, se realmente concluísse que o Daniel Chapo e a Frelimo são os partidos vencedores. Agora, eu também fico um bocado triste quando o secretariado da administração eleitoral vem dizer que não existiu nenhum sobressalto num contexto em que notamos que MMVs fizeram greve e há urnas que não foram abertas. Quer dizer, estamos a normalizar atos que não são normais. Eu acho que esse país não é normal. Eu acho que esse país precisa de estudos profundos para nós percebermos qual é o rácio de algumas pessoas, não todas, porque num processo eleitoral, ainda que fosse um único posto de votação fechado, era motivo para poder criar algum tipo de pânico, ou pelo menos serem verdadeiros e dizer que não é normal, porque quando nós começamos a normalizar atos que não são normais, é porque alguma coisa errada já começa a não estar certa. A Comissão Nacional de Eleições parece o ator principal das eleições, não está numa posição de árbitro. E por causa disso, ele tem que vir, a Comissão Nacional de Eleições sempre vai ter que justificar uma série de irregularidades. E os seus discursos serão tão paradoxais e, enfim, só podem nos deixar perplexos para nós que tentamos analisar com alguma lucidez todo este processo. Mas eu queria retomar a questão do papel de Venâncio Mondlane para estas eleições. Que Venâncio Mondlane está a denunciar uma série de comportamentos da nossa sociedade. Quando nós verificamos que um certo indivíduo tem capacidades e tem potencialidades na nossa sociedade, em vez de nós tirarmos proveito dessas potencialidades do indivíduo, nós combatemos esse indivíduo. Isto acontece nas academias, acontece nas escolas, acontece nas universidades, acontece nos partidos políticos. Quando se percebe que um certo indivíduo tem potencialidades, em vez de a nossa sociedade procurar apimentar ou, por outra, integrar, tirar benefício dessas potencialidades que um certo concidadão tem, nós combatemos. E Venâncio Mondlane é exemplo claro e evidente disso. Portanto, Venâncio Mondlane tem um percurso que parte da própria Frelimo, passa pelo MDM,
vai a Renamo e, portanto, em todos estes locais por onde ele passou, não houve espaço suficiente para acomodarem Venâncio Mondlane e tirarem proveito das suas capacidades. Portanto, isto é resultado exatamente do facto de a nossa sociedade não reconhecer os melhores e pautar pelos piores. Nós estamos a ser dirigidos pelos piores cidadãos que nós temos e não pelos melhores, exatamente por causa deste comportamento. Então, nós temos que mudar e passar a reconhecer as capacidades que cada moçambicano tem para contribuir para o nosso país. Infelizmente, o nosso país vem de assassinatos de grandes intelectuais, grandes cérebros do nosso país. Foram mortos de uma forma muito rudimentar. A morte do doutor Júlio Sistak, a morte do doutor Amurane, a morte de grandes jornalistas, que reflete exatamente o facto de nós, como moçambicanos, termos dificuldades em aceitar indivíduos capazes para o desenvolvimento do nosso país e podermos tirar proveito dessas capacidades. Venâncio Mondlane é exemplo disso. Um outro elemento é que aquilo que eu estava a dizer, que é a diferença entre Renamo e a Frelimo. A Frelimo constitui-se de uma ideologia. Tem uma ideologia, tem um projeto ideológico, tem ideólogos, tem ideias que persegue. A Renamo surgiu de uma situação da Guerra Fria, como eu disse, e foi forçada a se estruturar como um partido político sem ter compreensão do que significa de facto um partido. Um partido não se deve constituir à base de um indivíduo. A Renamo, durante muito tempo, só existiu enquanto existiu Djakama. De tal modo que, com a morte de Afonso Djakama, a Renamo tem imensas dificuldades para se reestruturar e poder competir em pé de igualdade com a Frelimo. A grande esperança que a sociedade tinha com o Congresso da Renamo, que também foi resultado da militância de Venâncio Mondlane. Portanto, Venâncio Mondlane arrasta a Renamo para o Congresso. A grande esperança que se tinha é que Venâncio Mondlane viesse, portanto, a ocupar o lugar outrora ocupado por Afonso Djakama por causa do seu carisma, por causa da sua coragem, a sua intelectualidade. E o que é que a Renamo foi fazer? A Renamo, pura e simplesmente, impediu o engenheiro Venâncio Mondlane de fazer parte do Congresso. E aquilo foi um pecado capital para a própria Renamo. E agora a sociedade moçambicana está a penalizar a Renamo, está a dizer a Renamo que está a conferir ao Venâncio Mondlane, está a fazer justiça ao Venâncio Mondlane pela injustiça porque Venâncio Mondlane passou no Congresso da Renamo. O que é que isto e aonde é que isto nos leva? Leva-nos a uma fase de transição política em Moçambique. Já a política em Moçambique já não vai subsistir à base do passado, portanto, de uns que conquistaram a independência nacional e de outros que se consideram pais da democracia, que a democracia não tem pai, a democracia é um modelo político, não é? Não tem pai. Essa coisa de dizer que eu sou pai da democracia, eu sou pai da independência, não. Estes são fenómenos que acontecem. Mas não devemos reconhecer o mérito daqueles que trabalharam, por exemplo, para que tal democracia viesse a ser funcional, porque sabemos todos que saímos do... Exatamente, mas este reconhecimento do mérito pode ser perigoso, e a Renamo está a ser vítima disso. Portanto, a Renamo sobreviveu à base da ideia de que foram os fautores da democracia, mas não são os fautores da democracia. Não. Do ponto de vista axiológico, a democracia é um modo de estar em sociedade. Mas não era ninguém se deve pensar. Ninguém pode pensar. Ninguém deve pensar que eu sou o fator da história. A história é resultado de lutas de grupos sociais, de interesses sociais. A partir da altura em que eu penso que sou eu que trago a comida para casa, eu vou destruir a minha casa. A minha casa vai sobreviver e vai subsistir. Existe algum erro, com todo respeito, se seu filho mais velho não o respeitar, não seguir as suas orientações, há algum problema o senhor dizer, olha, eu sou o provedor nesta casa e é através do meu esforço que vós tendes acesso à educação, roupas e outras benesses? Há algum problema nisso? Não é erro, mas não é sábio, não é prudente. O sábio é ponderar por que razão é que o meu filho está a tomar esta atitude. E eu tive tempo suficiente para educar o meu filho e não ter esta atitude. Portanto, é isto que eu quero dizer. O facto de a Frelimo nos trazer a independência
E o facto de a Renamo ter contribuído para que hoje tenhamos o regime multipartidário não faz deles proprietários deste país. Este país é um país pertencente aos 30 e pouco mais 30 milhões de moçambicanos que têm ansiedades, têm problemas por resolver, têm necessidade de educação, têm necessidade de água potável, têm necessidade de corrente elétrica de qualidade. E, portanto, é isto que os políticos têm que perceber.